Este vídeo tem a proposta de trabalhar os textos bíblicos numa referência à carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, voltada para os professores da Escola Bíblica Dominical, bem como os alunos que estão também interessados. Nós adotamos a revista Compromisso, esta que se encontra em minhas mãos. Trata-se esse exemplar da revista do Facilitador. Não vou adentrar nos pormenores, mas oferecer pelo menos esse apontamento referente ao texto bíblico. Note que no versículo primeiro diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Nós temos aqui esta apresentação apostólica e a gente chama atenção para o mensageiro. Paulo, como mensageiro, é tanto servo, conforme está aqui, quanto apóstolo. Quando menciona servo, ele literalmente, aqui se encontra no grego koiné, doulos, significa escravo. Não é um mero empregado, é literalmente um escravo. Paulo abre mão da sua liberdade, de modo que ele não mais vive, mas Cristo passa a viver nele e ele para Cristo Jesus. Já em relação ao termo apóstolos, no grego koiné, a gente vai observar que indica autoridade, autoridade apostólica que lhe era peculiar. Quando nós vamos avançando, vamos notar o Evangelho de Deus. Deus é a fonte dessa boa notícia. No grego, o ene é euangelion, evangelho teu, ou seja, Deus que é a fonte dessa boa notícia, e ele vai usar esse termo mais ou menos 60 vezes. A ideia hebraica do termo encontra-se pela primeira vez lá na Septuaginta, em Isaías, capítulo 40, versículo 9, e também capítulo 52, versículo 7, bem como capítulo 60, versículo 6 e 61, versículo 1. Isto porque a Septuaginta foi aquela tradução do grego koiné, mas a partir do texto hebraico. E é por isso que a gente vai ver justamente esta menção. Mas o apóstolo Paulo, ele foi separado, conforme diz aqui o texto, separado para o evangelho. Pode aqui ter uma certa referência à sua separação anterior para a lei, como fariseu, porque se você abrir em Filipenses capítulo 3 versículo 5, pode dar esta conotação e talvez essa palavra signifique separado ou tão somente apartado. De qualquer forma, o apóstolo Paulo, ele cria piamente que ele fora separado para o evangelho de Deus antes de ter sido nascido, de ter nascido. Essa concepção ele vai ter lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 5. Digo, 15. Ele tinha essa consciência. Algo semelhante com o que ocorrera com o profeta Jeremias, que fala sobre essa separação antes do ventre para ser profeta das nações, numa referência a Jeremias. Agora, quando nós vamos avançando, notamos que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas sagradas escrituras, acerca de seu filho, ou seja, o evangelho é sobre Jesus. O evangelho é Jesus. Jesus que é o poder de Deus, que é aquele que efetua a transformação. Mas em relação ao Filho de Deus, Jesus Cristo, fala que ele nasceu da descendência de Davi, segundo a carne.
Ou seja, ele foi declarado filho de Deus com poder, prossegue o texto. Se a gente analisar essa expressão com poder, da onde vem aqui essa palavra dinamei, dinamei, poder, foi capacitado, teve esse poder da parte de Deus. Essa expressão com poder vai aparecer lá no Evangelho de Marcos. Eu vou fazer a leitura no outro texto, utilizando a minha Bíblia impressa. Ela sempre está perto de mim para qualquer necessidade de verificação de outros textos, principalmente quando eu estou fazendo algum vídeo. Mas quando nós vamos para Marcos, olha só o que nos diz no versículo 1 do capítulo já citado, que é o 9. Disse-lhes mais: em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns alguns há que de modo nenhum provarão a morte, até que vejam o reino de Deus já chegado com poder. Esse poder é o mesmo termo que está sendo utilizado aqui, dinamei, ou seja, chama a atenção para a nova situação, que é resultante da ressurreição. A outra expressão que nós vamos encontrar e destacar, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade. Isso mesmo, Espírito de santidade. Torna claro que é do Espírito Santo, não do Espírito humano de Jesus que se está falando. Porque aqui é uma tradução literal da expressão hebraica que foi encontrada lá em Isaías, capítulo 63, versículo 10, e Salmo 51, versículo 11. Acontece que mostra o contraste entre a carne humana e o espírito humano. E é talvez encontrada em outro texto, como 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, mas não aqui. Mas é o espírito de santidade, da onde nós temos esta palavra aqui, que vem de Hágio e santo, mas nós temos esta declaração. Prossegue o texto dizendo pelo qual recebemos a graça, o apóstolo Paulo dizendo, e o apostolado. A recepção, tanto da graça quanto do apostolado, é por amor do seu nome. Mas existe uma finalidade. Para quê? Para a obediência da fé entre todos os gentios. Interessante que o apóstolo Paulo, embora pregasse aos judeus, ele foi declarado como apóstolo dos gentios. Esta era a sua incumbência principal. Mas ele não se eximia de pregar para os seus compatriotas judeus. Mas nós vamos observar isto. Vamos prosseguir, porque nos diz, entre os quais também vós chamados para serdes de Jesus, é para pertencer a Jesus. A gente não é chamado para enriquecer, para ganhar status na sociedade, ter um status quo a partir da conversão em Cristo, para sermos melhores do que os outros. Pelo contrário, é para sermos de Jesus. E quando fala para ser de Jesus, implica pertencer a Cristo. Nós não pertencemos a nós mesmos, senão a Deus. E esta colocação é dirigida a todos os que estão em Roma. Ele vai chamar de amados de Deus. Todas as pessoas que são filhos de Deus, que já se converteram, eles são amados de Deus. Nós se referimos aos amados irmãos por conta desse amor de Deus para conosco. Amor este, inclusive, que foi derramado em nossos corações quando nós recebemos o Espírito Santo. De uma forma dadivosa, o Senhor nos concede o Espírito,
nós recebemos e esse amor é transbordante. É um amor que é compartilhado com as pessoas, não apenas do nosso círculo menor, mas nós vamos ampliando essa, esse raio de ação amorosa, bondosa, benevolente. Amados de Deus, chamados para ser de santos. Primeiro fala para ser de Jesus, em termos de pertencimento, no versículo 6 nessa parte final, e agora chamados para ser de santos, ou seja, para sermos separados por Deus, para Deus, separados para o serviço real. A palavra que nós temos é esta aqui, santos. Vamos, hagios, kletóis. Kletóis, hagios. Hagios é o que o texto nos diz. Para seres santo. Nós não somos chamados para vivermos alienado da sociedade, alienado e afastado de tudo e de todos. Nós somos chamados, inclusive, para sermos sal na terra, não dentro do saleiro. Luz no mundo, não dentro de casa, necessariamente, e tão somente, tampouco reduzindo esse raio de ação para a igreja local. Nós somos luz no mundo onde nós estamos inseridos. E vem a saudação. Graças a vós e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A saudação está aqui, nessa parte destacada. Mas o apóstolo Paulo, ele primeiramente ele agradecia, porque ele fala assim: dou graças ao meu Deus, mediante quem? Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. A cidade de Roma era o coração do Império Romano. A capital, portanto, era uma cidade importantíssima. Ali encontrava-se uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Mesmo na capital do Império, havia uma igreja que anunciava que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Cristo, o Redentor, o Salvador de todo mundo, do mundo inteiro. Mas a fé desses crentes romanos era conhecida. Porque diz o texto, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé, não de forma negativa, mas positivamente. É o que nós lemos na Bíblia Sagrada. De modo que nós vamos aprender, meus irmãos, a observar a importância e, por sua vez, o valor do Evangelho de Deus. Porque somente o Evangelho de Deus é capaz de fazer que haja uma transformação e, por sua vez, a pessoa de Jesus Cristo seja reconhecida, conhecida, enaltecida e até mesmo glorificada. Primeiramente, em Romanos capítulo 1, do versículo 8 até o 15, mas ele acrescenta 4 expressões piedosas no versículo 9 e no versículo seguinte, ele fala sobre a intercessão. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Quando ele fala faço menção de vós, ele está falando a intercessão. Já no versículo de número 11, a gente precisa ler, porque desejo muito ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Está falando sobre a razão. Já no versículo de número 13, ele menciona o objetivo. E não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes propus visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido para conseguir algum fruto de vós, como também entre os demais gentios. Esse era o objetivo dele. Mas
não para por aí. No versículo 14 e os versículos seguintes, fala sobre o dever. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O agradecimento de Paulo a Deus é mediante quem? Jesus Cristo. Por todos os crentes em Roma. É o que nós observamos em sua palavra. Uma outra coisa que nós podemos destacar é o termo onde ele diz no versículo 9: eu sirvo, pois Deus a quem sirvo. Esse termo, servir, é este que se encontra no grego, agora destacado. Latreo, latreo, vem de latreia. Vai descrever as orações de Paulo como um serviço sacerdotal. Esse conceito é encontrado também lá no final da carta, no capítulo 15, versículo 16. Em resumo, a ação de graças e intercessão, juntamente com as súplicas e orações, são as quatro formas de devoção. De uma forma bem simples, oração, naturalmente você fala com Deus, a intercessão, você coloca alguém diante de Deus em oração, não é verdade? Mas a súplica é um pedido específico. Quando você ou alguém tem um pedido específico, utiliza-se esse termo, súplica. Vamos prosseguir porque nós temos mais a tratar e a identificar algumas palavras para poder, assim, contribuir com vocês que nos acompanham. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado em vós pela fé mútua, vossa e minha. Chama atenção, então, agora para esse versículo de número 12. Note que nesse versículo de número 12, o apóstolo Paulo, ele vai falar que para que juntamente convosco, ou seja, no meio de vocês, ele ansiava estar junto com os crentes de Roma. Mas para quê? Ele diz que eu seja consolado, consolado em vós, em vocês. Mas ele vai citar pela fé mútua, destaco aqui, pela fé mútua. Tem pessoas que só pensam na sua fé, ou na fé em si, não começa a ampliar o conceito a partir das escrituras e buscar essa mutualidade pela fé mútua, vossa, de vocês, e minha. Porque as pessoas às quais ele está relacionando e se dirigindo são amados de Deus, amados do Senhor. Não é à toa que o apóstolo Paulo fala daquela dívida lá no versículo, e ele diz que ele é devedor. Ele fala, porque eu sou devedor, eu tenho essa dívida que é uma obrigação que vai se originar no dom da graça dado a ele. Para que você tenha uma noção, se faz necessário, penso eu, abrir agora a primeira carta, que eu estou vendo na minha Bíblia impressa, a Coríntios, aos Coríntios, melhor dizendo, capítulo 9, versículo 16, para você entender não apenas o que eu estou dizendo, mas como é que Paulo pensava. Porque no versículo 16 do capítulo 9 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala assim: pois se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposto essa obrigação. Ele tem o dever de pregar o evangelho, de anunciar Jesus Cristo. E ele fala assim: e ai de mim,
se não anunciar o evangelho. Por isso que ele fala que ele tem um dever. E é isto que a gente precisa compreender. Não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes propus visitar-vos. É uma frase típica do apóstolo Paulo quando fala de assuntos importantes. Há um empecilho que estava retardando a viagem de Paulo a Roma, não se sabe qual foi. O que você ouviu falar sobre esse impedimento é pura ou mera especulação, e eu não estou aqui para especular. Poderíamos até fazer conjecturas, mas não é o meu objetivo. Pode ter sido Satanás, Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Pelo que quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, e Satanás nos impediu. Ele está falando aqui em relação à igreja em Tessalônica. Satanás o impediu, diz a palavra de Deus. O próprio Paulo falando, e aí o registro da parte dele. Pode ser aquela missão do Oriente, porque em Romanos, no capítulo 15 da carta que nós estamos estudando, nós vamos ler nessa parte final da epístola algo que nos ajuda a tentar entender. Porque no versículo 19 até o 22, olha só o que nos diz. Pelo poder de sinais e prodígios no poder do Espírito Santo, de modo de que, no modo que, desde Jerusalém e arredores até Ilíria, tenho divulgado o Evangelho de Deus. Deste modo, esforçando-me por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, mas para não edificar sobre fundamento alheio. Ele tinha essa preocupação. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Agora ele está falando com Roma, isto é, com os crentes em Roma, e fala sobre uma missão ao Oriente, mas tinha um impedimento. Talvez fosse a segunda, conforme Atos, capítulo de número 16, versículo 6 em diante. Eu vou ler o 6, diz assim: atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos agora pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Nos versos seguintes fala: e tendo chegado diante da Mísia, tentavam ir para Betínia, mas olha só o que aconteceu. Mas o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram a Troade. É lá, nessa região, que ele passa a Macedônia, prega em Filipos e etc. e tal. Ele estava, inclusive, acompanhado por Silas. Mas agora parece que o empecilho estava fora do caminho e a ceifa em Roma e no Ocidente podia começar. Vamos, já falamos aqui sobre essa questão de eu sou um devedor. Ele precisa ler juntamente com 1 Coríntios 9,16. Vamos avançar para o versículo 16, porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus. O texto grego diz evangelion, é a boa notícia. Quando fala que é poder, dinamis, gar, teu, poder de Deus. Poder de Deus para quem? Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quando diz aqui dinamis, gar, teu, deixa eu tentar marcar aqui com o mouse.
Dynamis Garteu Estin Eis Soteriam. Vem de soteriologia, salvação. Menciona todos. Panti. Panti, tu. Menciona aquele que crê. Vem da palavra fé. Da onde vem a palavra? É a palavra pistis. Fé. Piste, pisteonti. Pisteonti. Aqui menciona o judeu. Iudaio. Te. Aqui tem a palavra primeiro. Proton. Kai. Quando fala do grego, Eleni, é onde vem a palavra helênico, numa referência ao povo grego. Não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus. Vale a pena atrelar o versículo 16 com o versículo de número 3, porque o versículo 3 não está falando simplesmente do conteúdo do evangelho, mas mostrando que Jesus é o próprio evangelho, porque o evangelho de Deus para o qual o apóstolo Paulo foi separado, conforme o versículo de número 1, é acerca de seu filho. Repito, Jesus é a boa notícia ao mundo. Jesus é aquele que muda, molda, transforma, que faz realmente diferença na vida de todo aquele que crê nele. Vamos agora para o 17, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. É isso que nos diz. Aqui tem um lema da Reforma Protestante que foi tomado como bandeira, que é a justificação pela fé. Nenhuma pessoa é declarada justa pelas suas obras, pelos seus méritos, mas toda pessoa é tida como justa por causa dos méritos de Cristo, pelo sacrifício de Jesus realizado na cruz do Calvário. Desta forma, nós somos declarados justos por conta desse feito extraordinário. Jesus derramando seu sangue puro na cruz do Calvário para nos salvar, para nos dar condição de reconciliarmos com Deus e vivermos nele, em Cristo Jesus, desfrutando da presença constante do Espírito Santo de Deus em nossa vida. É isso que o texto vai nos ensinar. Versículo 18, vou dar um salto aqui, porque fala: pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. A gente vê essas questões. Esta ira é contra toda impiedade e injustiça. As duas palavras correspondem às duas tábuas da lei moral. E a despeito de isso ser negado por muitos, o resto do capítulo vai mostrar uma elaboração de duas ideias. A verdade de Deus, que é a revelação de Deus acerca de si mesmo e do homem na ordem criada, aqui e agora, é impedida ou seu impacto é atenuado pela injustiça. É o que nós vemos em relação a essa ira. Porque quando a gente trabalha a questão da justiça de Deus, que pode ser resumida no capítulo 3, versículo 21, até o capítulo 4, versículo 25, da carta de Paulo aos Romanos. Mas a gente tem que falar um pouquinho sobre essa ira de Deus. Essa ira de Deus, conforme eu estou aqui destacando. Porque vai explicar a necessidade do ato de justiça de Deus
que é descrita tanto no mundo gentílico geral, como no mundo judaico em particular. E é muito significativo que o apóstolo Paulo, ele diz que toda a justiça de Deus, como a ira de Deus, são reveladas. A gente encontra Deus irado no Antigo Testamento. O próprio Jesus fica irado em alguns momentos, indignado em outros no Novo Testamento. Mas a gente precisa compreender essa ira divina. Não é uma ação pecaminosa. Observe que Deus é santo, Jesus é santo, da forma como o Espírito Santo é. Mas a relação entre as duas é o santo amor de Deus. Não é um amor separado, desprovido de algo, mas é o santo amor. E a maior parte dos comentaristas vai tentar, vou dizer assim, relaxar um pouco essa tensão. Há uma tensão entre a justiça de Deus e a ira de Deus. Como assim? É um tanto complexo falar sobre isto, mas a ira geralmente é um ato escatológico do futuro. Mas acontece que no versículo 18, nesse texto, a ira, ela está como na forma presente. E a ideia que seria a ira de Deus está sendo revelada agora. Esta ira revelada tanto na ordem criada no mundo natural, de acordo com o versículo 18, fala também depois da desordem, conforme outros textos que a gente precisa analisar. Há uma complexidade. Todavia, o apóstolo Paulo, como disse, vai resumir em detalhes nos versículos já indicados. Vamos prosseguir, porque vai falar sobre uma manifestação, porque o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Esta é uma posição que a gente nota relacionada à antiga, é, lá na criação, porque a natureza invisível de Deus é revelada através da natureza visível, mas não na maneira de excluir a adoração da ordem natural das coisas. Em outras palavras, a revelação não é um poder vago, impessoal. É o poder que tem um propósito, é um poder pessoal, a saber, o seu eterno poder e a divindade. Fala sobre essa manifestação, porque Deus lo manifestou. Temos outros versículos para analisar ou fazer apontamentos. Vamos tecer, não em todos, porque nós não estamos fazendo versículo por versículo, mas fala sobre uma condição, pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo. É aquela revelação geral, que toda pessoa acaba identificando, sabendo que tem um Criador por trás da natureza. Os céus anunciam a glória de Deus, já diz a própria palavra, no Salmo. Existe dentro desse conceito de revelação geral, Deus falando na consciência do ser humano. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? E há uma certa inquietude nesse quesito existencial por conta disso. O ser humano se comunica, deve partir do princípio, filosoficamente, teologicamente, que quem o criou foi também alguém que tem o poder de comunicar-se. E não é à toa que Deus é descrito como um Deus pessoal, que fala à humanidade, que relaciona com os seus. Vou dar um salto. Aqui fala sobre uma
corrupção, a imagem de Deus e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível e semelhança da imagem do homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso, Deus os entregou nas concupiscências, né, aqueles desejos fortíssimos que estão dos seus corações, está aqui na mente humana, a imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Esse assunto é pano para manga. A gente não pretende trabalhar aqui todos os pormenores, mas o pecado transformou uma grande oportunidade em uma grande perversão. Lá no Salmo 106, fala do bezerro de ouro, quando diz: assim trocaram a sua glória, a glória de Deus, pela figura de um boi que come erva. Há um livro que não é inspirado, portanto, não é canônico, é um chamado livro apócrifo, isto é, não inspirado, mas que faz menção a um pensamento parecido com este, que diz que eles se tornarão ímpios por causa da insensatez do seu coração. E quando fala-se coração, na Bíblia, via de regra se refere aqui à mente, não a este órgão que fica bombeando, jogando o sangue, tá bom? E eles se tornarão ímpios por causa da insensatez do seu coração, e os olhos serão cegados por causa do temor de seus corações, e através destes se tornarão ímpios e medrosos, porque fazem todas as suas obras em mentira e adoram uma pedra. Um livro apócrifo, mas que revela uma verdade que é pautada nesse texto, mas como um reflexo da nossa ação humana pecaminosa, desse pecado que corrompe o coração do ser humano. Do versículo 24, 25, vai começar a falar de uma idolatria, porque a idolatria vai ser apresentada a partir do versículo 23, eu sei disto, mas é interpretada mais a fundo no versículo 24 e 25. Esses textos aqui eu destaco para que você possa fazer a leitura. Se necessário, dá uma pausa no vídeo, faz a leitura e continua. Porque o fato de desonrar a Deus levou à desonra do corpo. A contaminação do coração, uma referência à mente, é indicada pela contaminação do corpo. E estas se tornam as ideias principais neste capítulo de número 1, do versículo 26 até o 32. A ira de Deus, nesse ponto, é descrita de três maneiras. Como? Deus os entrega a ceder à idolatria, versículo 23, e está aqui, 23. Deus entrega. Fala sobre que Deus entrega também a imoralidade, conforme o versículo de número 26. É isso que nos diz, ó, que Deus entregou. E menciona o fato de Deus entregar a essa animosidade, conforme o versículo de número 30. É Deus que acaba entregando. Estas três ações mencionadas são reflexos da ira divina, ao ponto dele entregar, tanto para ceder idolatria, imoralidade e animosidade. Note que no versículo 26, não está dizendo apenas, e 26 e diante, né, é verdade, não está dizendo apenas que Deus os entregou a princípio, mas da penalidade do fim. E esta é a sua atual condição e castigo, quando a gente analisa a Bíblia. O desejo como a mente pode ter uma função que seja boa ou má. Mas aqui está se referindo à concupiscência sexual que domina a vida. Basta ler capítulo 7, versículo 7. E a imoralidade sexual
é o sinal da grande mentira. Fala sobre a contaminação do corpo, versículo 26 até o 32, que a gente vai fechar, mas a gente já estamos caminhando aqui para o término deste vídeo, uma questão literalmente de tempo, de tempo. Eu realmente espero que esse texto tenha ajudado alguns professores, pessoas interessadas na palavra de Deus, a compreender um pouco mais a palavra do Senhor, a entender o texto dentro do seu próprio contexto. Naturalmente que a gente não trabalhou versículo por versículo, mas já ajuda bastante. Apenas farei a leitura, versículo 32, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. O que a gente pode falar com relação a isso? Os gentios, por exemplo, que tais coisas praticam, têm aquela apresentação no catálogo de vícios, os vícios que são dignos da morte total que resulta do pecado, porque o pecado causa a morte. Mas a justificativa da ira de Deus contra eles é que ainda mais clara quando estes atos viciosos são aplaudidos, quando as pessoas aprovam tais práticas. Aí a gente compreende melhor a ira de Deus, porque a aprovação ou consentimento vai revelar que estes atos praticados e aplaudidos, que são aprovados, portanto, conforme diz a Bíblia, vai revelar o orgulho humano, mas um pouco mais. Revela o orgulho humano e a perversidade humana. O homem é perverso, porque ele é corrompido pelo pecado. A mente é cauterizada pelo pecado. Os judeus que não aprovam os vícios pagãos podem ainda, inclusive, praticá-los, de forma que a ira de Deus é praticada contra eles. É o que a gente vai ver depois no capítulo de número 2. A gente precisa pensar seriamente nessas coisas. Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que tenha contribuído para você, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus, e que Deus continue abençoando. Até o nosso próximo vídeo. Na medida do possível, compartilhe com outras pessoas para que eles tenham também acesso a essas informações.